O programa Raízes Jornalismo Cultural está de volta. A nossa entrevistada, doutora Rosalia Arteaga, escritora, jornalista. Doutora Rosalia, vamos falar um pouco da América Latina. O Brasil tem, assim, por tradição, falar de coisas da Europa e dos Estados Unidos, e nós esquecemos de falar da nossa América Latina, que tem uma diversidade cultural, natural, tão importante quanto outras regiões do mundo. E nós falamos aqui muito pouco da América Latina. Conhecemos muito pouco, na verdade, não é, Edival, sobre a América Latina. Vamos voltar a esse tema, América Latina. Olha, eu acho que o Brasil tem que ficar de olho também na vizinhança, não? Nos países que ficam ali mesmo e que tem uma riqueza, como você dizia, muito grande. Nós compartilhamos coisas tão importantes como, por exemplo, a Amazônia. Temos 8 países na bacia amazônica e se nós pensamos de onde que vem a água e a biodiversidade do Amazonas, vem dos Andes. Então o relacionamento andino-amazônico é muito grande. Às vezes parece que os Andes ficam tão longe que é impossível dimensionar aquele relacionamento, aquele vinculamento que é muito importante. E temos coisas, nós temos a ascendência das línguas romances, não? Então, claro que nós falamos línguas diferentes, o português, o espanhol, mas estão tão perto que nós podemos nos entender, às vezes, com aquele portunhol que eu estou falando agora, e que pode significar a facilidade de comunicação. Eu acho que nós temos também problemas comuns, temos a pobreza, temos problemas com temas como saúde, como educação, e é bom falar sobre essas coisas. Mas também temos coisas muito ricas, que são as nossas tradições. Lá no Equador, por exemplo, nós temos cidades históricas muito importantes, e quando você fala daquelas tradições, é fácil fazer semelhanças. E se nós falamos das igrejas de Quito, nós podemos falar das igrejas de Ouro Preto, por exemplo. E se nós falamos sobre aquela riqueza maravilhosa que tem um estado como Goiás, com a cultura tão importante, com a cora coralina, com aqueles destellos maravilhosos de homens e mulheres que fizeram muitas coisas, nós temos lá também. E se você percorre a América Latina e vai para a Colômbia e vê quais são as coisas importantes que faz o Peru, o que tem a Argentina, o que tem o Uruguai, o que tem todos os países da América Latina, eu acho que nós temos uma potencialidade enorme. Eu falava muitas vezes que a América Latina é o continente da esperança, porque já a Europa é mais velha, né? E as coisas novas podem sair muito facilmente da América Latina. Aqui no Brasil se usa muito uma expressão que o Brasil é o país do futuro, e usa muitas vezes contra nós mesmos para poder prorrogar os direitos que a sociedade tem para tempos futuros, porque nós somos do futuro, então podemos aguardar. Dizer que a América Latina é o país da esperança não seria também um jogo de retardar esse processo? Não, de jeito nenhum, porque o futuro é hoje. Então, nós temos que trabalhar para hoje e até para ontem. Nós temos enorme responsabilidade. Se nós temos a floresta maior do mundo, que é a Amazônia, nós temos responsabilidade e temos a possibilidade de melhorar a qualidade de vida dos povos, trabalhando de uma forma sustentável. Eu acho que essa é uma das chaves que nós temos que usar. E pensar que o país ou que é um continente de futuro, de esperança, não quer dizer que nós temos que esquecer o presente. E ter o presente com olhar também no passado, para não cometer os erros. Eu acho que a América Latina comete muitos erros. Se nós vemos o panorama político agora da América Latina, ontem eu estava falando com algum escritor lá na FIEC e dizia, e eu concordo com ele, que o neopopulismo está outra vez crescendo na América Latina. Então, cuidado, que nós vamos ser o continente não da esperança, mas o continente sem memória, que é muito grave, porque nós temos que pensar em quais foram as situações que viveu, por exemplo, a Europa do Leste, com aquelas ditaduras de esquerda muito fortes, e que depois
quando elas derrubaram, vimos a corrupção, vimos uma série de coisas muito ruins. Então, nós temos que ter memória, nós temos que ter esperança, mas nós temos que estar com os pés bem fortes na terra, sabendo que nós não podemos esquecer de todas as necessidades, de todas as esperanças que temos nós, os latino-americanos. Eu gostei da resposta da senhora sobre essa questão de ser o país da esperança, não é adiar o presente para outros tempos. Tem que viver agora com toda a potencialidade que o país pode oferecer, a América Latina pode oferecer. Mas, voltando à questão política, vamos pegar alguns exemplos. A Alemanha tem a Angela Merkel, o Chile tem a Bachelet, a Argentina tem a Kirchner, tem algumas dúvidas se é realmente o Nestor, mas, e a senhora chegou à presidência do Equador, mas a senhora não pôde permanecer e desenvolver o seu projeto de país. O que aconteceu naquele momento? Olha, eu acho que duas coisas. O machismo evidente foi. Eu não posso esquecer daquilo, porque no passado aconteceram coisas semelhantes no Equador, quando um presidente morreu e o vice-presidente assumiu, e ele era um homem e não teve dificuldade. Depois de mim, dois vice-presidentes assumiram a presidência e não tiveram problema, homens, né? Então, é um caso excepcional que a mulher, a primeira vice-presidenta do Equador, sofreu um golpe de Estado do próprio Congresso, que é um absurdo, uma coisa absolutamente esquisita, mas você pode compreender isso porque tinha muitos interesses político-econômicos. O primeiro foi o machismo e o segundo os interesses político-econômicos. Talvez era perigosa para um setor econômico e político que governava no Equador. Então, eu não quis assumir compromissos com aquele setor. E, verdadeiramente, essa foi uma das causas que eles deram o golpe de Estado. E o senhor falou sobre as mulheres que estão no governo. Eu acho que a América Latina tem uma tradição já, porque tem várias mulheres que chegaram na Bolívia, Lídia Gayler, que também sofreu um golpe de Estado. Na Argentina, Perón também. Evita. Não Evita, mas depois a Isabel, porque a Evita não chegou à presidência, mas Isabel chegou à presidência, porque ela é vice-presidenta do Perón, do Juan Domingo Perón. Então, e na Guiana tivemos uma mulher, em Panamá, a Mireia Moscoso. Então, já na América Latina, temos vários exemplos, alguns não tão bem sucedidos, devo dizer, porque não é uma garantia que a mulher vai fazer bom governo, não é garantia. Eu tenho que ser muito honesta naquilo. Mas eu acho que as mulheres temos algumas capacidades que podem ser muito bem aproveitadas na política. Por exemplo, a simultaneidade. Nós, as mulheres, temos uma deformação profissional de donas de casa, de fazer várias coisas ao mesmo tempo e bem feitas. E nesse mundo complexo de hoje, a mulher talvez saia na frente, né? Porque o homem não está com essa capacidade de olhar muitas coisas e zelar de muitas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que esse é um valor agregado ótimo da mulher. Porque às vezes se dizia que o valor da mulher é a intuição. Eu acho que os homens têm aquela intuição também, mas nós podemos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, nós, se aplicamos a política, podemos simultaneamente trabalhar o setor social, o setor econômico e o meio ambiental, que agora é muito importante. Então, nós podemos trabalhar tudo aquilo simultaneamente. Os homens, graças a Deus, estão aprendendo agora com a internet e a TV, que abre janelinhas por aqui e por lá, mas temos 100 anos adiante. Doutora Rosalia, o programa Raízes Jornalismo Cultural vai para mais um intervalo e voltamos já já.